Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Colorado nesta terça-feira, dia 16 de junho de 2026. Tem bastante pra gente falar aqui nesse vídeo. Antes eu peço pra tu deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nada, como vocês estão acostumados já por aqui. E esse vídeo sempre com o apoio da KTO, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. É a minha e pode ser a sua também. Se tu não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo para te registrar lá na KTO. Esse aqui é o link já do aplicativo. Tu baixa de graça para iOS e Android na palma da tua mão. No teu telefone tu pode baixar o app da KTO para dar uma brincada, tá bem? Bom, gente, vamos lá. Vamos começar aqui falando sobre uma questão envolvendo eleição no Inter, né? Porque as eleições vão começar a esquentar. Podem se preparar para isso. E a gente já tem alguns movimentos acontecendo, tá? A gente sabe que vai ter o José Amarante como oposição. O Roberto Melo deve lançar sua candidatura, e é nesse ponto que eu vou tocar aqui nesse assunto. Tem ainda o Leonardo Aquino, que ainda não está 100% definido se vai concorrer como oposição, mas era a ideia, era isso que estava sendo trabalhado, mas existe uma possibilidade dele se aliar ao grupo do Roberto Melo, isso está sendo conversado. E do lado da situação não sabe quem será o candidato, mas a tendência hoje é de Vitor Grumber, atual vice-presidente do Inter. A questão é, politicamente, o lado do Roberto Melo é muito forte, o lado do MIG, o movimento Intergrande. E ele tem como base de apoio dois nomes muito grandes. Fernando Carvalho, o maior presidente da história do Inter, e Giovanni Luigi, um dos maiores da história recente do Inter, o presidente responsável pelo contrato. E todo mundo lembra como foi caótica aquela situação do contrato da reforma do Beira-Rio, né? E se não fosse o Giovanni Luigi ali, talvez teria gerado muitos problemas pro Inter até hoje, né? A questão é, o Roberto Melo, ele está começando a se apoiar em um discurso, e a gente sabe que eleições não é só sobre projeto, infelizmente, queria eu que fosse só sobre projeto debatido, enfim, mas é muito sobre promessa. Às vezes promessa de jogador, promessa daquilo, promessa dali. E o Roberto Melo, ele está começando a se apoiar na questão da gerência de 100% do estádio Beira-Rio. O Beira-Rio hoje, ele é do Inter, tá? Não é isso que eu tô levantando aqui. Porém, existe um contrato com a Abril, e a Abril gerencia algumas partes do estádio Beira-Rio, como, por exemplo, os camarotes, as placas de publicidade e o setor do Coração do Gigante. E o Roberto Melo, no final de semana, na feijoada que teve do Tinga ali em relação ao CT Parque Gigante, a reforma e tal, o Roberto Melo conversou com algumas pessoas, inclusive em entrevista, e disse que esse é um tema que ele gostaria de resolver. Estou usando o termo aqui bem entre aspas, o resolver, tá? Gostaria de entrar mais a fundo neste assunto. E conversando com algumas pessoas próximas do Roberto Melo, essa deve ser uma das promessas ali, uma das propostas de campanha para a eleição do final do ano. E acrescento aqui a informação do Alexandre Ernst de que o Melo deve já nas próximas semanas, ainda no período de Copa do Mundo, lançar a sua candidatura à presidência do Internacional no final do ano, tá? Indo agora para questões de campo e de janela principalmente. Vamos lá. Rescisão. Volante Richard, mal contratado demais no ano passado do Inter, na janela do meio do ano. Roger queria esse nome, um volante de estatura e tal, mas o Richard não tem condições de vestir a camisa do Inter. O Richard, ele deve rescindir o seu contrato com o Internacional, tá? Existem equipes da Série B do Campeonato Brasileiro que demonstraram interesse e o caminho mais lógico é uma rescisão. Por quê? Essas equipes, por serem equipes menores, com poder de investimento baixo, não vão fazer um investimento pelo Richard. Não esperem isso, tá? E dentro dessa situação, seria mais fácil o Inter rescindir logo com o Richard. Até porque se o Inter emprestar ele para algum clube, o Inter vai ter que provavelmente, se considerando que são clubes menores, vão querer fatiar o salário, o Inter vai ter que seguir pagando o salário dele. Pelo menos parte do salário. Hoje ele ganha R$400 mil mensais no Inter, tá? Vamos supor que chega um clube da Série B, fecha o empréstimo do Richard e cada um paga 200 mil. Tá pagando 200 mil para um jogador que aqui nunca deu certo, estava treinando separado, não iria ser utilizado. Vale a pena? Não vale mais a pena rescindir e pagar ali uma multa para rescindir o contrato do Richard?
Esse é o ponto. Como que seria feita essa rescisão? Mas o Inter está trabalhando nisso para rescindir e não precisar pagar os 400 mil até o mês de dezembro, tá? Sobre outra saída, Alan Rodrigues. O Alan Rodrigues despertou interesse do Independiente da Argentina, Independiente de Avejaneda. Meu parceiro Lucas Colar também tem canal aqui no YouTube, até trouxe a informação de que esse interesse ele surgiu e foi despertado a partir do momento que o Inter fez uma sondagem pelo Kevin Lomônaco, zagueiro argentino, ex-Bragantino, se eu não me engano Atlético Paranaense também, que está lá no Independiente de Avejaneda, na Argentina. E aí quando o Inter perguntou sobre o Lomônaco, o Independiente tentou ver uma forma de negociar e encontrou o Alan Rodrigues aqui e tem interesse nele, tá? Lembrando que o Inter chegou a ter um acerto com o Nacional de Montevidéu para mandar o uruguaio Alan Rodrigues para lá, mas ele não quis dar sequência na negociação, não quis ir para o Nacional. Vamos ter que ver se ele não quis ir para o Nacional porque quis ficar no Inter ou justamente pela possibilidade de voltar ao futebol argentino. Lembrando que o Inter contratou ele por 4 milhões de dólares na janela do meio do ano passado, vindo do Argentinos Júniors. Lembrando que até o Boca teve interesse na época nele, tá? Só que o ponto é, o Lomônaco não vai vir pro Inter. Já ouvi isso de pessoas bem importantes, incluindo o presidente Barcelos aqui em Nova York, quando conversei com ele no final da última semana. O Inter entende que é muito caro, a pedida é de 6 milhões e meio de dólares, e o Inter diz que não tem esse dinheiro para pagar na contratação de um jogador, tá? Salário até poderia ser resolvido, enfim, mas o valor mesmo para pagar o Independiente não teria pelo Lomônaco, por mais que fosse um nome que apareceu na lista de fato de zagueiros que interessavam ao Inter, tá? E aí acabou surgindo, como eu disse, esse interesse do Independiente pelo Alan Rodrigues. Gente, sobre meia, tá? A gente falou aqui do meia que o Inter tá negociando, não conseguimos até o momento descobrir que nome é esse. Muita gente tá me mandando dizendo que é o Scarpa do Atlético Mineiro. Conversei com pessoas lá em Belo Horizonte, até o momento nenhuma confirmação. O Scarpa, por hora, é jogador do Galo e deve seguir, pelo menos para o restante da temporada. É um jogador que já teve interesse do Inter lá na reeleição do presidente Barcelos, no fim de 23 e início de 24. Se vocês forem lembrar, os nomes eram Scarpa e Alário, e depois surge o nome do Borré. O Scarpa era um nome que o Inter queria bastante. Na época ele estava para sair do Nottingham Forest da Inglaterra e voltar para o Brasil, e acabou indo para o Galo, tá? Mas até agora não há nenhum indício de que esse meia que o Inter está negociando é o Gustavo Scarpa, tá? Eu gostaria muito. Acho muito bom jogador e bem subestimado no futebol brasileiro. Tem muita gente que acha que ele é superestimado. Eu não acho. Eu acho o contrário. Eu acho que o Scarpa é subestimado. Acho um muito bom jogador e vou te dizer, chegaria e seria titular fácil desse time do Internacional hoje, tá? E sobre zagueiro, gente, 2 nomes, Fasson e Samir. Esse é o grande ponto, tá? A informação de hoje é de que o Inter enviou uma proposta oficial pelo zagueiro Samir, que está no futebol da Arábia, tá? Deixa eu até pegar o nome do clube porque é um nome bem difícil, é o Al Najma, tá? Que foi rebaixado para a segunda divisão árabe e havia sido feita uma promessa pelo clube árabe aos representantes do Samir de que, caso o clube acabasse mesmo sendo rebaixado, eles liberariam o Samir para negociar. A questão é, não é só o Inter interessado no Samir. Tem outros clubes do Brasil que estão interessados no zagueiro de 31 anos, ex-Flamengo, ex-Udinese da Itália, ex-Tigres, enfim, e que agora interessa ao Internacional. E a informação de hoje é de que o Inter teria feito uma oferta oficial, papel timbrado, na mesa do jogador para que ele aceite e venha para cá, tá? E o outro nome é o Lucas Fasson, que daí a gente já tá falando há mais tempo, vai terminar o contrato com o Lokomotiv Moscou da Rússia agora no meio do ano, e o Inter segue interessado nesse jogador, tá? Pode jogar também como lateral direito, e jogou assim na reta final de temporada lá na Rússia. E inclusive tem uma proposta aí para ele renovar com o Lokomotiv. Vamos ver, porque 24 anos, ainda não se mostrou tanto no Brasil, surgiu na base do São Paulo, depois foi pro Atlético Paranaense, pode mostrar mais no futebol brasileiro. Talvez isso pese para um aceite do Lucas Fasson, mas deixa claro que o Inter não quer um. O Inter quer pelo menos 2 zagueiros nessa janela de transferências, tá? Deixa o teu like nesse vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações que eu volto pra gente falar do Colorado por aqui, tá bem? Grande beijo, um abraço e até a próxima.